relação aos locais e à instalação, quando eu vou desenvolver um sistema ciscal, a primeira coisa que eu tenho que observar é o local onde eu vou manter esses animais. Qual que é o tipo de clima, o tipo de solo, o tipo de cobertura do solo? Lógico que, por exemplo, se eu tenho um solo muito arenoso, não é interessante eu trabalhar tanto com suínos, porque eles fuçam muito, eles vão furar mais buraco. A cobertura do solo é essencial que eu tenha um solo coberto de pastagem, porque evita erosão, evita problema no piquete. Quando eu vou instalar o ciscal, eu devo levar em consideração principalmente a topografia, então terrenos que não devem ter uma declividade superior a 15%, tá? Deve ter, no mínimo, uma leve inclinação. Para quê? Para favorecer o escoamento da água da chuva, para não acumular tanta lama, que pode vir interferir também e causar problemas de casco nesse animal. A qualidade do solo é essencial, o solo ele deve ser um solo fértil, de boa qualidade. Por quê? Porque vai influenciar no desenvolvimento de pasto. A pluviometria da região, ou seja, locais que tem muito vento, chuvas fortes, isso influencia na qualidade e na produção de suínos. Então eu devo escolher um local adequado. A mesma coisa, um local que não deve ter tanto acúmulo de água, uma vez acúmulos maiores de água podem resultar em erosões daquele solo, eu posso perder o piquete. Um local mais inclinado, né, mais reto possível, para que eu consiga fazer as coberturas, né, para que esse animal seja protegido do sol excessivo nos horários mais quentes do dia. Quando a gente fala de área do sistema, a gente pode ver que é um sistema totalmente solto, mas ele é dividido em piquetes. Então, a gente tem piquetes de quarentena. Todos os animais que entram nas propriedades são mantidos por um dia em observação, para ver se aquele animal não vai manifestar qualquer tipo de doença. Tem o piquete de adaptação. Um animal, por exemplo, o animal de creche, o leitão, ele vai se adaptar a um tipo de alimentação, vai iniciar a ração, eu vou separar ele no piquete para fornecer essa ração para esse animal. A parte de piquete de reposição, piquete de machos, de pré-gestação, que é o piquete onde eu consigo colocar o macho e a fêmea junto para que haja cobertura. O piquete de gestação é onde a fêmea vai ser mantida. A maternidade, que é onde a fêmea fica junto com os leitões. A creche, que é para fazer o crescimento e a terminação. E esses corredores de acesso para que eu consiga transportar esse animal, principalmente no momento de abate, né? Para conseguir outra, para mudança também, de fazer o manejo de mudança de piquete, eu tenho que ter esse corredor, que é essencial para fazer esse manejo, tá? Os piquetes, eles devem conter água e comedouro. O ideal é que sejam cerca de 800 metros quadrados por reprodutor. Por que eu tenho que ter esses 800 metros quadrados por reprodutor? Porque na época da reprodução eu vou colocar a fêmea junto com o macho. E aí é necessário ter um espaço adequado para que haja reprodução, né? Os piquetes de creche, eles devem ter 70 metros quadrados por leitão, porque eles têm que ser suficiente para abrigar 2 leitegadas, ou seja, o nascimento de 2 fêmeas, né? Para que isso? Porque o piquete creche é o piquete onde a gente vai fazer o crescimento até a terminação do leitão, então precisa ser um tamanho bom, né? O piquete das fêmeas, elas são mantidas em piquetes coletivos, ou seja, são mantidos em grupo, né? E qual é o tempo de ocupação por cada piquete? O suficiente para que faça a manutenção constante da cobertura vegetal do solo, ou seja, o que eu vou seguir? Qual o período de descanso de cada forragem? Se eu tenho lá um braquiarão, com 30 dias é o período de descanso adequado, ou seja, o animal vai ficar lá, por exemplo, ele tem... aquele piquete tem que ficar vedado, ou seja, 30 dias de período de descanso, para que aquela forrageira ela atinja uma altura ideal para mim colocar animais novamente, né? Ah, mas o suíno, ele diminui muito o tamanho da pastagem com 3 dias no piquete, então eu tenho que saber que eu tenho que ter um número de piquetes maior, que eu vou deixar aquele leitão 3, 4 dias no piquete. A gente sabe que com o suíno, gente, não é igual o bovino, né? Geralmente o suíno ele fica 15, 20 dias no piquete ou até mais, porque ele fuça mais, ele não é tanto de comer o pasto, né? Porque ele é um monogástrico, né? Então ele não digere tão bem a pastagem. Só que ele vai fuçar, ele fuça, então fuçando, andando, tem a quantidade de fezes, isso faz com que diminua a cobertura vegetal. Então é necessário também a gente verificar o período de descanso aí desse pasto. Outra coisa
os bebedouros e os comedouros. Então, os comedouros vai variar de acordo com o tipo de sistema, pode ser esses cobertos, os mais rústicos, ou os pouco mais tecnificados, feitos de madeira, para que haja cobertura, para que não entre água da chuva, né, para evitar a contaminação. Os bebedouros também vão variar de acordo com o tipo de sistema, desde o mais rústico aqui, o mais tranquilo, ao mais tecnificado, que contém a bomba, que já controla a quantidade de água, mas é o mais rústico possível, tá, gente? Porque é um sistema mais solto mesmo, tá? Com relação ao pasto, quando a gente fala de pasto nos piquetes, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o tipo de pasto que eu vou estar colocando naquele piquete. Então, geralmente, a gente tem que ter gramíneas que são mais resistentes ao pisoteio, que são né, que possuem uma baixa exigência em insumos. Geralmente é necessário ser uma gramínea perene, né, então, ou seja, ela se propaga durante todo o ano. Alta agressividade e estolonífera, ou seja, ela tem que ter um tamanho bom para que haja uma boa cobertura do solo. E que seja uma forragem que tenha uma propagação ou por mudas ou por sementes. Por quê? Para facilitar o manejo. Assim que eu verificar que não está tendo uma cobertura do solo, eu vou lá e faço um replantio, tá? Quais são os tipos de forragens que a gente mais utiliza nesse sistema? A forragem pensácula, missioneira, Ermátria, a estrela africana, que é a mais utilizada, a bermuda e o coche cross. São dos mais utilizados hoje no sistema ciscal.